Olá, pessoal. Nós vamos agora, nos dirigir às respostas sobre algumas perguntas que nos foram enviadas sobre a história de Abraão. Gostaria de estar lembrando a vocês que o nosso propósito ao fazer essas respostas são de dar-lhes a vocês mais informações, mais condição de ler, ok? Agora eu gostaria de começar os vídeos para nós podermos fazer a nossa resposta, ok? Vamos lá. Lembrando a vocês que as considerações sobre as respostas à análise bíblicas. Eu sempre vou estar lembrando que estamos expondo análise sobre textos bíblicos, ok? Fazemos comparativo desse texto, quanto possível, com as teorias científicas e teológicas, sem a intenção de questionarmos as doutrinas religiosas. Estamos expondo análises cristãs, ou seja, com foco nos evangelhos de Cristo, e não estudos sobre judaísmo, catolicismo, protestantismo, cristianismo ou qualquer outras religiões e seitas. Consideramos que qualquer orientação doutrinária deverá seguir as direções do líder religioso que estiver sobre você. É muito importante você entender essas aqui, por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão questionar, não, porque eu ouvi alguém falando assim, 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 então eu vou ser conduzido assim. Não, o nosso propósito é dar-lhe condição de você ler a palavra, interpretar e poder ter entendimento junto com a sua comunidade de estudos, ok? Seja ela qual for a denominação, ok? Então vamos lá. Seguindo a nossa análise bíblica sobre a história de Abraão, uma das questões que foram colocadas, provavelmente algumas pessoas que não leram não acompanharam desde o início do nosso estudo, é sobre a questão do Jardim do Éden. Logo após o pecado, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. A localização física desse jardim é situada na terra do Iraque, no Oriente Médio. Tá? Ali os homens foram se multiplicando sobre a terra a partir de Adão e Eva, cujos primeiros filhos foram Caim, Abel e Sete. Depois a Bíblia narra que tiveram filhos e filhas, Adão e Eva. Lembrando que essas gerações chegaram a viver quase 1000 anos, espera que seja abundante seus filhos vindo a casar entre si. Ou seja, bem no início, uma das questões que foi colocada e aí, casava irmão com irmão? Quero lembrar vocês que no início da criação, nós não tínhamos as limitações genéticas que nós temos hoje, que foram muito acentuadas após o dilúvio, ok? Então era possível sim, é muito provável, essa foi a multiplicação. Adão e Eva, a partir do filho Sete, vai chamar uma geração até Noé. Este, após o dilúvio, vai gerar filhos até chegarem a Abraão, de modo que de Adão até Abraão são aproximadamente 2.150 anos, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Jesus como centro, o marco do ano zero, tá? De Adão e Eva, desde o pecado que os colocou na terra do Iraque, num jardim, expulsos do jardim, separados de uma convivência direta com Deus, até os tempos de Abraão, foram aproximadamente 2.150 anos, tá, de história. Tá? Toda essa história você vai lembrar, vai passar por Noé, de Noé vai até Abraão, todas as suas descendências. Uma das coisas importantes de entender nesse período é que Adão vai viver bem próximo ao nascimento de Noé, certo? Então, essa história vai ser contada de pai para filho, mas com avós, bisavós, tataravós ainda vivos. Quando Noé passa pelo dilúvio, depois do dilúvio, Noé vai viver mais 350 anos. E o seu filho Sete, depois do dilúvio, vai viver 600 anos, chegando Abraão a morrer e Sete ainda estava vivo. Ou seja, se Abraão quisesse saber como foi a história de Adão, ele podia perguntar para Sete, que ouviu de Noé, que ouviu de Adão, praticamente dos filhos de Adão. Então a história é muito rica, sendo narrada por pessoas até depois da história de Abraão. Tá? Deus vai chamar Abraão em uma sociedade de Ur dos Caldeus para ir a um lugar chamado Canaã.
ele com sua esposa chamada Sarai e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão falecido, e todas as suas posses que tinham em Ur, vão partir de uma em busca da promessa que Deus fez a Abraão, que lhe daria uma descendência incontável, e que lhe daria um filho, embora fosse Abraão velho e sua mulher estéril. Uma das perguntas, uma das questões foram qual que era a relação de como é que Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão que tinha morrido. O que é raro, porque naquela época não se morria, não era muito comum os relatos bíblicos de pais morrerem antes dos filhos. Não que não houvesse, mas não que a Bíblia narrasse. Atravessou Abraão a terra até um lugar chamado Siquém, depois passou por Betel, levantando o altar e adorando o Senhor em direção ao Negueb. Como naqueles dias houve fome naquele lugar, foi Abraão ao Egito por causa de alimento, vendo os súditos do faraó que a mulher era bonita e tendo dito a Abraão que era sua irmã, levaram-na à sua presença, este por causa de Sarai deu a Abraão muitas riquezas. Deu faraó a Abraão muitas riquezas. Mas o Senhor, Deus puniu a faraó, de modo que ele devolveu a Sarai a Abraão e lhe protegeu, ficando Abraão muito rico, até por causa disso mesmo. Então é o seguinte, uma das perguntas foi, como é que era essa história? O que acontece naquela época? Sara, ainda, apesar de velha, ainda muito bonita, né, era cobiçada naquele lugar. E Abraão disse que era sua irmã. Embora ele não tivesse mentido 100%, por quê? Porque Sara era filha de Abraão, só que não com a mesma mãe, com outra mãe. Então, Sara era meia-irmã de Abraão. Tá? Mas ele pediu, diga que você é só minha irmã para me proteger e que eles não me matam. Mas aí Deus entra na história, não permite que o rei tenha Sara como mulher e manda devolver, e ela vai ser devolvida para Abraão. E como pagamento ao que o rei fez, ele dá a Abraão muitas riquezas. Então, precisa entender que o rei Abimeleque, tá, de uma certa cidade chamada Gerar, que é uma cidade dos descendentes dos filisteus, que vai acontecer, ele vai ver Sara, vai querer levar Sara para o seu harém. Estamos falando do Oriente Médio, onde os reis tinham haréns, muitas mulheres, ok? Muitas mulheres. Então, isso dentro do contexto da história era comum, tá? Então, aí Deus vai intervir e vai falar para ele, e depois Deus ainda vai dizer para ele, olha, ele é profeta, devolve a mulher para ele e ainda pede a ele para orar por ti, senão a maldição não sai. Você vai continuar com problema, tá? Deus manda Abraão percorrer a terra que lhe daria por herança. Mudando a sua tenda de local em local, ele pisou toda a terra para ser demarcada. Então, aquilo que nós falamos no vídeo, quando Deus chama Abraão, ele chama para tomar posse de uma terra, e essa terra vai ser de possessão de Abraão e dos filhos de Abraão. Se você ouvir o vídeo que foi gravado sobre Isaac, você vai ver a genealogia de Abraão, os filhos de Abraão com Sara, Agar e Quetura, a questão do Oriente Médio, a questão dos povos árabes. Você vai conseguir entender isso mais fácil a partir da história de Isaac, ok? 8. Deus faz uma aliança com Abraão. Disse mais Deus a Abraão, Gênesis 17, 9. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, toda a descendência. Todo macho, homem macho, não animal, homem, entre vós, será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto escravo, nascido em sua casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, ou seja, todo aquele que for de posse de Abraão, que estiver vivendo dentro da comunidade de Abraão, terá que ser circuncidado. A circuncisão é uma que nós chamamos hoje uma operação de fimose, só que aos 8 dias de nascido. Uma das coisas interessantes de entender por que aos 8 dias, e a gente vai entender isso quando a gente começar a ver as coisas que Deus
vai falar e vai dar direção e vai ser mandamento para a família escolhida, em todo o caminhar dele pelo Egito, que no 8º dia, a ciência hoje sabe que a imunidade do corpo do recém-nascido aumenta por causa de uma determinada vitamina, de uma determinada condição. No 8º dia é o pico, no 9º cai. Então, se você circuncidasse no 7º ou no 9º, certo? Você teria uma debilidade muito maior. Mas no 8º dia é o dia ideal, cientificamente, para se fazer cortar esse prepúcio certo? Que Deus vai dar direção. Então, isso é uma aliança que Deus faz com eles, porém, tá? Não é uma novidade no Oriente Médio. Isso já acontecia em algumas outras tribos, ok? Muito bem. Abraão tem 3 mulheres, Sara, Agar e Quetura, e com elas tem 8 filhos. Aí foi me perguntado, quantos filhos tem Abraão? 8 filhos. Ismael, primogênito com Agar, Isaque, o filho da promessa com Sara, e mais 6 com Quetura, sendo o mais citado nele na Bíblia Midian, que vão gerar os midianitas, e aí a gente vai ver isso depois. A Bíblia não narra a cidade da morte de Abraão. Perguntaram, onde é que Abraão morreu? A cidade não narra, tá? O que narra em Gênesis 25:8 inspirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Eu sei que a Bíblia narra que foi agora não me lembro bem a idade, mas 180 anos, 185 anos a morte de Abraão. Ou seja, para os dias de Abraão já era uma idade avançada. Mas, lembra, 7, o que saiu da arca com Noé, tá? Viveu 600 anos, tá? Ou seja, 500 anos depois que saiu da arca. Certo? Então, ele alcançou Abraão vai morrer e ele ainda vai estar vivo. Tá? Ele vai alcançar os dias do nascimento de Ismael. Isso é importante para a gente poder entender as informações, os questionamentos que são assim, mas como é que eu vou ter certeza disso? Olha, essa informação foi passada de pai para filho, pode ter mudado muito, mas tem os remanescentes que Deus trouxe daquela geração que vão confirmar as histórias e vão fazer isso ficar mais em evidência, ok? Essas foram as perguntas que nos foram dirigidas, essas são as sugestões de resposta que nós estamos vendo com o foco dentro daquilo que está escrito na Bíblia, tá? Para análise. Queremos lembrar mais uma vez, estimular você a nos perguntar. Por quê? Isso dá uma possibilidade de respondermos a muitas outras pessoas que realmente não fizeram uma pergunta, mas que têm dúvida. Ou até que não tinham uma dúvida, mas com a sua pergunta vai ser esclarecida. Nós estamos aqui à sua disposição. Vejam o vídeo de Isaac que nós fizemos, tá? E com ele você vai poder tirar muitas das suas dúvidas que estão aqui em Abraão e outras que virão, ok? E sempre use-nos para que você possa ter a sua resposta, o seu entendimento da sua leitura bíblica. Gostaríamos muito que isso fosse um incentivo para você ler a Bíblia, tá? Não é para a sua doutrina religiosa, mas para que você leia a Bíblia. Muitas das coisas que nós vamos ver por tradição oral de nossos pais e não por leitura da Bíblia, vão nos levar a uma série de raciocínios que são incorretos dentro da leitura bíblica, ok? E é isso que a gente gostaria que vocês fizessem. Muito obrigado pelas respostas, obrigado a todos vocês que nos dirigiram essas perguntas, obrigado por nos dar a oportunidade de responder, obrigado e eu incentivo vocês. Voltem, tenham dúvida, use-nos, nós estamos aqui à sua disposição. Um beijo, um grande beijo e esperamos vocês nas próximas perguntas.